Penso que podemos dar início à recapitulação da nossa lição, uma vez que os moderadores de cada classe já fizeram as respectivas chamadas. Eu devo agradecer, nós como povo temos um privilégio especial. Temos realmente um guia de estudo semanal que nos permite aumentar o nosso conhecimento da Palavra de Deus constantemente e ao mesmo tempo sentir emoções importantes na nossa caminhada espiritual. Mas permitam-vos dizer que o maior beneficiado aqui sou eu. Quando fizeram o convite para poder dirigir esta lição hoje, há um preparo maior, há uma dedicação maior, e ainda mais numa lição que não me parece, inicialmente não pareceu fácil. É uma lição que causa muitas emoções, traz muitas coisas à memória e nem sempre coisas agradáveis e felizes. Portanto, é realmente um privilégio poder hoje dirigir esta lição, porque peço a Deus que oriente e de alguma forma senti a sua presença ao longo do estudo desta lição. Devo dizer também que uma lição desta natureza, que estamos numa escola, é muito mais enriquecida quando há participação. Por isso, desafio-vos desde já a não ficarem em silêncio quando há algo de importante, porque eu não vou estar concentrado o suficiente para tocar todos os pontos. E a vossa colaboração muitas vezes traz esses pontos que eventualmente possam estar esquecidos. Muito bem, iniciando propriamente a nossa lição, ela apresenta como título Cantando o Cântico do Senhor numa Terra Estranha. Que terra estranha é esta? Não fomos nós colocados numa terra onde tudo era bom aos olhos de Deus? Porque fala aqui numa terra estranha. E isto vem, o verso áureo vem a partir de um versículo: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Que terra estranha é esta? O mundo em que vivemos, este mundo onde estamos colocados. Nós sabemos que houve algo num determinado momento que contaminou essa terra bela, essa terra boa que Deus preparou. E essa contaminação, esse elemento estranho, tem interferido na vida de todos os seres humanos. E a ponto de dizermos que, como diz o hino de louvor, aqui não é meu lar. Penso que toda a gente sentirá isso. Não é aqui que nos agrada viver. E realmente estamos numa terra estranha. Salmo 79, 20, nós vimos lá que a terra se tornou um lugar de violência. Sentem isso também? Sentimos verdadeiramente que aqui não é o nosso lar, que aqui estamos numa terra de violência, constantemente. Sim. Querem-me ajudar com algum elemento impactante nas vossas vidas como crentes, que sintam que realmente a terra está vivendo violência? Sim. De facto, constantemente nós podemos hoje em dia constatar isso. Infelizmente, desde a queda do homem, infelizmente desde a queda de Satanás e posteriormente a queda do homem, o grande conflito fala disso mesmo. Todos nós estamos sujeitos ao mal, temos que lidar com ele, e os poderes do mal estarão sempre, até ao fim do Senhor Jesus, aqui para nos atormentar. Temos é que saber lidar com eles. Muitas vezes não conseguimos
a ultrapassar determinadas coisas. Sim. Muitas vezes a doença vem à nossa vida, um assalto, um acidente, algo que nós não conseguimos controlar. Temos é que estar confiantes no Senhor Jesus. Não conseguimos estar neste mundo sem estar sujeitos ao porque Satanás está sempre aqui para matar, roubar e destruir. Podemos é confiar em Deus nesse momento. Bem, não é lá ao fundo também, já agora. Só gostaria de ressaltar Sim, sim. o relacionamento com Cristo. Não é o nosso lar aqui, não é? A caminho de uma terra que Deus preparou. Mais das coisas desta terra. Então aí eu preciso ter muito cuidado, porque estou a colocar outras prioridades na minha vida. Ok, obrigado. A verdade é que estamos constantemente, hoje em dia, parece que em Catadupa, a haver acontecimentos difíceis de ir gerindo. Quando olhamos para a guerra na Ucrânia e vemos tantos jovens e tantas pessoas que morrem, um país a ser destruído, jovens ucranianos e famílias ucranianas a perder os seus queridos, e não falo só deles, falo também russos. Também muitos jovens que são enviados para a frente de guerra, muitas famílias os perdem e também sentem grande dor. Aqui perto, Setúbal, o caso de Jéssica, não sei se vos impressionou ou não, difícil de gerir. Uma criança de 3 anos que é violentada, é maltratada a ponto de perder a sua vida. Algo de terrível, e sabendo os contornos que estão aí. Esta terra realmente é uma terra estranha para nós. E fala-nos que os dias são de mal. Os dias não são nada fáceis. E em Salmos 74 podemos ler alguns versículos e eu chamo especialmente a atenção para o versículo 18. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado do teu nome. Na realidade, este inimigo, este que causou o mal e começou no céu a sua disputa e a ser adversário contra Deus, esse é o inimigo. E também associam-se a ele pessoas nesta terra. Ele tem um povo também. Não é só Deus que tem um povo. Ele também tem um povo. E aqui podemos ver 2 dimensões importantes. Quer para um lado, quer para o outro. Quer do lado da impiedade, quer do lado da justiça e da verdade. É que há sempre o aspecto individual, o inimigo, como diz o versículo, e ao mesmo tempo também um povo insensato. Ok? Portanto, há o aspecto individual e há o aspecto coletivo, sempre neste grau de sofrimento. E também na parte da justiça. Nós também sofremos como povo quando alguma coisa afeta um dos nossos. Quando alguma coisa diz-nos respeito em relação à verdade e ao juízo. E, portanto, tem sempre este aspecto presente. Daí a necessidade, e o salmista faz isso, pede a intervenção divina. Nos versos 21 e 22, não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Há necessidade de nos virarmos, quando os problemas realmente surgem, nos virarmos para Deus. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te enfrenta todos os dias. Portanto, há, na realidade, nesta terra estranha, um grande conflito. Não podemos dissociar-nos desse grande conflito. Ninguém está livre de viver esse grande conflito. Pedi o microfone aqui para o nosso irmão Carlos. Irmão,
nós, como crentes, como adventistas, como pessoas que acreditam em Deus e na volta de Jesus, nós não estamos imunes ao sofrimento, né? É bom que a gente entenda isso. E o irmão falou agora em algo na Ucrânia, na guerra, né? Nós vivemos uma guerra, é o grande conflito. Nós estamos envolvidos nisso. É verdade. E numa guerra existem pessoas que vão ser atingidas, pessoas que vão morrer, pessoas que vão sofrer, né? Agora a gente não pode esquecer de que lado nós estamos, né? Nós estamos do lado que já é vencedor. Mas nós vamos passar por dificuldades, por lutas, né? Agora, a gente tem que saber que nós temos um Deus, a lição fala isso, né? Que mesmo diante do sofrimento, da dificuldade, e como a lição também fala, do silêncio aparente de Deus, ele não esquece de clamar, de pedir socorro a Deus, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que não há outra saída, não há outro meio a não ser Deus. Ele nosso socorro, Ele que nos protege, Ele quem cura nossas feridas, né? E que a gente se apegue a Ele. É isso. Obrigado. Lá atrás também. Realmente do cristão é que, apesar de todo o sofrimento que nós sabemos que temos de ter nesta terra, faz parte do conflito, o versículo 13 do Salmo 79 faz a diferença. E penso que é a grande chave da lição desta semana. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu eternamente, geração em geração, cantaremos os teus louvores. Sofremos, sem dúvida. Todos vamos sofrer, todos sofremos, faz parte desta parte da terra que um dia será purificada e aqui será o nosso lar outra vez. Aqui, nesta terra, depois de que purificada. Mas até lá, o Senhor nos apela a desenvolver não um espírito de ficarmos virados sobre o nosso sofrimento, sobre a desgraça, mas a desenvolvermos um espírito de louvor, de gratidão, mesmo no sofrimento e na morte. Muito obrigada, meu irmão. Obrigado. No entanto, a irmã falou mesmo deste versículo, o teu povo, somos as ovelhas do teu pasto. Mas afinal, como é que conseguimos distinguir aqui dois grupos, os inimigos de Deus e o seu povo, os injustos e os justos? Como é que se faz esta separação? É porque às vezes há aí alguma confusão no ar e usa-se um textozinho de Paulo a dizer que alguns estão predestinados para serem povo de Deus e outros estão predestinados a serem ímpios. Como é que eu entendo isto? E primeiro, também fiz na semana passada esta pergunta na classe, afinal que povo é este? Como é que nós entendemos povo? São os adventistas do sétimo dia? O povo de Deus? Não? Aqui já a pedir, eu vou lançando os desafios porque acho que é importante estas questões ficarem bem esclarecidas e se os irmãos já na vossa experiência foram adquirindo essa clareza, possam partilhar também as ideias. Distinguimos da seguinte forma, guardando os mandamentos de Deus. É assim que se distingue o povo de Deus. E se nós guardarmos os mandamentos de Deus e confiarmos nele, conseguimos alcançar a eternidade. Então eu sou obrigado a fazer uma questão. Sim, Jorge. Então só os adventistas do sétimo dia, que nós entendemos que cumprem os mandamentos, ou eventualmente os batistas do sétimo dia, é que são o povo de Deus? Não. Não. Então, há outras ovelhas de outro aprisco. Muito bem. Quer dizer que ainda não estamos nesse momento final em que será o momento de distinção do seu povo. Portanto, o povo, na realidade, pode ser todo aquele que, na sua honestidade, em verdade de coração, Jesus fala nisso, que Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, certo? E, portanto, há muitas pessoas, mesmo desconhecendo a verdade, que adoram ou procuram servir a Deus em espírito e em verdade. Não têm o conhecimento do sábado. Sim. Não têm outros conhecimentos que ainda, ou entendimento, que às vezes têm o conhecimento, mas ainda não se fez lá o clique.
Portanto, o Espírito Santo trabalha gradualmente e, portanto, ainda não se fez o clique. É verdade que existe realmente dois grandes grupos e vai muito da decisão pessoal. Cada pessoa tem que decidir que lado é que quer tomar, porque toda a gente mais ou menos consegue perceber o bem e consegue perceber quando é que está a fazer mal. Mesmo a pessoa que não tem grandes conhecimentos, o simples cidadão português que vive na sua habitação, ele muitas vezes procura defender o bem e envolve-se e não quer ver injustiça. Só que ainda não tem o seu devido relacionamento com Deus e, portanto, será julgado por aquilo que conhece. Irmão? Deus chama todos para herdarem o reino dos céus. Deus não faz distinção de ninguém. O que é que acontece? O que acontece é que cada um de nós que vive nesta superfície da terra, se não escolher Cristo, que é a verdade, e fazer a vontade dele, automaticamente está a dizer que o teu lugar é aqui, nesta terra. A salvação é para todos. Mas para garantir esta salvação, cada um de nós tem que obedecer, assim diz o Senhor. Sinceramente, na prática. Porque não basta ouvirmos e falar a palavra de Deus, mas nós não praticamos. Outro ponto. É claro que os irmãos falaram muito bem que existem outras ovelhas, outros apriscos. Como é que é o remanescente? O remanescente, aqueles irmãos que estão em outras igrejas e aqueles verdadeiros que guardam o mandamento de Deus vão se unir. Assim será o remanescente que fazem a vontade de Deus e adoram em espírito e em verdade, que chamam o pecado pelo seu próprio nome, quer dizer, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E cada um de nós que está aqui sentado deve abandonar verdadeiramente o pecado. É assim que os outros que estão lá fora vão vir, porque não é você, é Cristo em você. Cristo tem que fazer morada em nossas vidas, porque em nós não há verdade. Temos que ser claros, em nós não há verdade. Porque, sinceramente falando, não basta guardar o sábado, vir aqui na igreja sábado, os 10 mandamentos, vir com fato. Se nós não há verdade, se nós não falamos para a palavra de Deus verdadeiramente com os nossos vizinhos, os nossos atos falam. Por isso, se estamos nessa terra estranha, é para que nós venhamos partilhar o conforto aos outros, que Cristo está voltando, não importa a situação. Nós não podemos temer. Devemos dar glória a Deus, porque Ele virá para buscar aqueles que o temem e o adorem, é verdade. Exato. Então, existem muitos irmãos a sofrer, porque não sabem da verdade. E nós que temos essa verdade, estamos para nós. Temos que fazer que transformarmos-nos e partilharmos verdadeiramente na prática. Assim, diz o Senhor, não é você, é Cristo em você. Muito bem, obrigado. Na realidade, estes elementos de sofrimento e dificuldade que podemos sentir ao longo das nossas vidas servem precisamente para preparar esse povo para limar o caráter, para limpar aquilo que não é necessário e nós vamos nos desprendendo daquilo que é lixo. E, dessa forma, podemos preparar um caráter para estar firmes e preparados para esses dias, que não serão dias fáceis, sabemos bem disso. Serão dias trabalhosos. Mas, como é que nós, também como cristãos e adventistas, nos relacionamos com a morte? Será que o adventista tem dificuldades em lidar com a morte? Eu, pela minha experiência, na realidade, não conheço funerais tão tranquilos como os funerais entre adventistas. Não sei se os irmãos têm sentido isso. São, na verdade, momentos de tristeza. Temos tristeza porque perdemos um irmão querido, mas ao mesmo tempo de alegria. Porquê? Porque temos a esperança que esse irmão, em breve, quando Jesus vier, despertará. E, portanto, na realidade, a morte pode não ser um problema para os cristãos adventistas do sétimo dia. Eu já tive a oportunidade
não sei como é que hei de adjetivar, mas se calhar não adjetivo, de recolher uma pessoa que acabou por morrer. Em vez de ter caído desamparado no chão, eu amparei. Mas o que eu fiquei impressionado com esta morte de um irmão nosso é que ele sabia que ia morrer. Não sabia quando, sabia que ia morrer. Eu acho que era uma fístula, tipo um aneurisma no estômago, e que quando abrisse, ele teria hemorragia e já não teria como curar. E ele sabia disso. Esse irmão, por acaso, naquele momento, estávamos num sábado à tarde, leitoso, ensolarado, estávamos na casa dos meus pais, reunidos várias pessoas, e esse irmão ou se sentiu mal ou alguma coisa, não sei, ele saiu e esteve um bocadinho fora. E havia crianças a brincar, e a certa altura elas começaram aos gritos, e todos saímos rapidamente para ver quem era. E eu fui o primeiro a chegar, e na verdade estava esse irmão com a boca suja de sangue. E eu pensei, imediatamente caiu, feriu-se e estava. E perguntei-lhe isso mesmo, então caiu, o que é que se passa? E ele disse, não. Ele sabia o que estava a acontecer. E nisto desfaleceu. Eu segurei-o ainda nos braços e depois aquelas coisas, deitamos, pomos na posição lateral de segurança, chamamos os bombeiros, e eu tive depois a oportunidade, ainda assim, como ele já tinha uma certa idade, a sua esposa estava connosco, fui eu que fui acompanhá-lo ao hospital e percebi que ele estava a perder, os enfermeiros estavam a dizer que estava a perder o pulso, estava a morrer. E ainda no hospital, passado 15 minutos, recebo a notícia dessa morte. E desde aí eu fiquei sem medo da morte. Porque foi tão tranquilo, foi tão em paz. Às vezes temos aquelas imagens das pessoas em convulsão, o seu corpo a mexer. Não foi nada disso. E portanto nós, adventistas do sétimo dia, temos uma boa perspectiva. Só que, não sei o que sentiram quando leram o capítulo 88, o Salmo 88. Não sei como é que se faz a gestão deste salmo. Permitam-me que o leia convosco. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, e inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam à cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, pois quais já não te lembras, são desprezados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Para com eles estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como a água de contínuo e um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Como vamos gerir este? E é isto. Passei aqui alguns versículos do meio. E é isto. O queixume deste salmista. Como é que vamos entender este salmo? Filomena? É um salmo difícil. Com certeza o salmista estava a passar por grande dificuldade, mas podemos nos agarrar, por exemplo, aqui ao Salmo 41. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. É olharmos para dentro de nós, percebermos que
Podemos ter pecado contra Deus, reconhecer o nosso pecado, abandoná-lo e o Senhor nos sustentará no leito da enfermidade. Podemos passar por todos esses horrores que o salmista mencionou, mas temos sempre que ter a esperança em Jesus. É verdade, a palavra de Deus tem muitas promessas, muitos dados que nos podem dar segurança e aumentar a nossa fé. E acabou de fazer isso, mas este salmo parece que não dá esperança nenhuma. Esqueceu-se o salmista? Será que eu vou avançar para aquilo que eventualmente tenha em ideia para... Será que o salmista está a falar de si ou estará a falar de outra situação? De alguém outro? Aqui à frente. Sónia. Eu não ia responder já à sua pergunta porque estava com outro raciocínio. Ok. Talvez seja este um dos salmos mais tristes. Ok. Ou seja, na vida às vezes temos os extremos. Ou estamos muito felizes ou podemos estar muito tristes. E não podemos menosprezar este outro cenário que é da tristeza. Muitas vezes temos chavões que o cristão não deve estar deprimido. Aquele que acredita em Deus não pode estar triste. Isso Temos não é verdade. aqui, isso não é verdade. Não é verdade. Portanto, a vida vai-nos confrontar com desafios, com situações em que muitas vezes a tristeza, o desânimo vão estar com o cristão. Agora, cabe àqueles que são os amigos, aqueles que estão à volta, poder animar e ajudar. Não quer dizer que a pessoa tenha perdido a fé e a sua confiança em Deus, porque nós temos outros salmos, ainda há pouco a Filomena mencionou, em ti confio, mesmo apesar dos momentos de desespero. Mas esses momentos de desespero muitas vezes vão acontecer com o cristão. Portanto, a tristeza, o desânimo, a falta às vezes de perspectiva ou de solução dos problemas pode acontecer. Cabe a cada um ter o seu relacionamento com Deus, de pensar que a escuridão não vai perdurar todo o tempo. Ok, obrigado. Este salmo, a pergunta que eu fiz, será que o salmista está a falar de si ou de alguém outro? Houve também, depois eu lembrei-me que o eunuco, com Filipe, lembram-se, no princípio de Atos, ele também estava a ler Isaías e lia precisamente sobre Cristo, sobre o Messias, e o Filipe pergunta ao eunuco, entendes o que lês? E há essa questão que o eunuco faz. Será que é Isaías, o autor, que está a falar sobre os problemas dele, ou alguém outro? E a esta questão que faço, talvez o Salmo 102 ajude, que é um dos salmos também que vem nesta lista falada aqui na segunda-feira, da questão da morte. E eu vou chamar especialmente a atenção para os versículos 23 e 24. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendam por todas as gerações. E eu pergunto, a quem é que foi tirado a vida mais ou menos a meio? Jesus Cristo. E se nós tomarmos bem atenção, então, se formos ao capítulo 22, o Salmo 22, nós vemos declaradamente a profecia a cumprir-se. Dizer que mesmo Jesus na cruz nunca esteve tão longe de seu Pai, mas o seu Pai nunca esteve tão perto dele naquele momento. Perdão, vai ter que dizer mais algo. Como é que é isso? Como é que... E sem dúvida eu creio que aquele salmo está a falar de Cristo. De um momento difícil da vida de Cristo. Particularmente difícil. Mas sabemos que toda a sua vida foi vida de dores. Mas reparem que ele mesmo orou, não é? Disse, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas apesar da sua oração, ele faleceu, ele morreu. Ele morreu, ok.
E ainda mais, foi uma morte bem sofrida. Exatamente. Bem sofrida. Será que foi as dores dos escravos que mataram Jesus? Foi a sua dor dos espinhos que estavam sobre a sua cabeça Foi que mataram sofrimento moral. Jesus? O sofrimento moral. Moral. Eu, se me permitem, eu tenho tido sempre algumas dúvidas quando se fala da segunda morte. E normalmente nós temos sempre a noção da morte dos ímpios, da segunda morte, não é? E que há fogo e enxofre. E limitamos-nos aí. Mas a morte não é só aí. Isso. Sabemos que o pecado, o que é que faz entre nós e Deus? Separação. Separação. E se nós nos separamos de Deus, morremos, perdemos vida. Ok? O que é que aconteceu com Jesus? Ele não está a morrer, eles até se admiraram no final, quando foram ver, para partir-lhe as pernas, para acelerar o processo da morte, eles admiraram-se, já morreu. Mas a irmã White diz, e por isso eu trouxe aqui, vem aqui nos comentários, diz mesmo, sobre Jesus como nosso substituto e penhor foi posta a iniquidade de nós todos. Quer dizer, Jesus começa, a partir de determinado momento, a receber os pecados da humanidade. Ok? E aí começa uma sombra a adensar-se. Ele soube o que era pecado? Ele pecou alguma vez? Não. Sempre isento de pecado. Foi considerado transgressor para nos redimir da condenação da lei. A culpa de todo o descendente de Adão pesava sobre o seu coração. E aí começa o grande sofrimento de Jesus. Ele não morre pela dor infligida, pelas feridas e tudo mais. Não, não é isso. É ele estar a começar a receber os pecados de toda a humanidade. E isso começa a criar um fosso, o distanciamento. Ele começa a ver Deus longe. Aquele contacto, aquela proximidade, de repente perde-se. Ele não está a ver mais o Pai. E ainda mais, como ele sente a malignidade, a enormidade, o horror do pecado contra Deus, ele começa a sentir que pode haver uma dificuldade e Deus não aceitar mais a minha oferta. E diz que a certa altura houve trevas à sua volta. Ficou negro, o sol deixou-se de ver, ninguém sabe explicar bem o que se passou. O sol tornou-se escuro como se fosse de noite. Houve trevas até à hora 9. Parecia que Deus estava zangado com ele. Alguns disseram isso. Aparentemente. Então por que diz aparentemente? Pois, porque não é a realidade. Não é a realidade. Deus estava ali ao lado. Porque se ele se mostrasse e as trevas não cobrissem a sua presença, toda a gente ali morreria. Então há necessidade. Deus sai do céu e vem estar com o seu filho. Mas o seu filho não o vê. E é aqui a grande prova. Só assim podemos sair vencedores como Cristo saiu. É pela fé. Ainda que, apesar de todas as circunstâncias, parece que revelavam que Deus não mais estava com ele, Deus estava ali ao lado dele. Não abandonou o seu filho. Mas a verdade é que foi muito doloroso. E aí, quando nós lermos outra vez este salmo, vamos entender melhor, se pusermos na posição de Cristo, essa dificuldade que Cristo começa a sentir, esse sofrimento, esse peso todo e esse queixume. E não há como fugir. No entanto, às vezes fica aqui dúvidas que às vezes o inimigo nos suscita no pensamento. Será que Deus teve prazer nisto? Mas Isaías diz que sim. Diz que Deus... Deixem-me ir ao verso. Isaías 53. Às vezes temos que ler e temos que
tentar entender passagens que não são fáceis. Deixem-me ver se eu penso que pus aqui o verso 10. Todavia, diz aqui, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É difícil de entender como é que Deus se agrada deste sofrimento do seu filho. Será que ele está a agradar do sofrimento? Não é do sofrimento necessariamente. Ele agrada-se dos resultados daquele ato. Mas Deus está ali. E está na realidade. E para que ninguém fique dúvidas, outra coisa que sempre fez uma confusão particular foi o pedido estranho que Deus faz a Abraão, quando pede o seu filho. Isto era totalmente contrário à vontade de Deus. Como é que Deus agora pede uma coisa contrária? Vai e sacrifica o teu filho. Os israelitas, Deus abominou aqueles povos e disse: destrói, mata todas aquelas pessoas que viviam naquela zona, porque aqueles faziam sacrifícios de crianças, dos seus filhos. E Deus abomina isso. Então, mas este pedido estranho, não vos parece também estranho? Sempre me causou alguma confusão. Até que um dia se fez ali uma certa luzinha e nós também temos essa experiência. Na realidade, Deus mandou chegou até ali para. Confirmou a fé de Abraão. Não era isso que queria. Mas o melhor, eu no meu entender, a melhor imagem de que mostra o sacrifício que Deus também fez de si mesmo é esta. Porque Abraão estava em grande sofrimento. Reparem que praticamente não se foca nada em Isaac, o filho. Foca-se no sofrimento do pai, que vai até à última. Ele levanta o cutelo e que vai até ao final? Não vai. Não vai até ao final. Ele não mata o seu filho. Mas está em grande sofrimento. E Deus? Abraão é representado por Ia. E é essa intenção que Deus aprovou. Muito bem. Mas Deus está a mostrar, através desta experiência, o sofrimento do pai. Foi um sofrimento atroz. Mas ele, pela fé, atravessa isso. Aqui mostra também o sofrimento atroz de Deus. Porque Deus está a ver ali o seu filho. Não é Deus que tudo pode. Não é Deus que tudo decide. Não é Deus o soberano. Mas não tem volta a dar. E aqui não há mão que trave a morte do seu filho. E ele está ali em sofrimento também, junto do seu filho. Diz a irmã White que os anjos estavam ansiosos por receber uma ordem. Eles queriam receber uma ordem para livrar Jesus. Mas não, foi até ao fim. Estão a ver o preço da nossa salvação? Estão a ver o valor de cada um de vós? De cada um de nós? O valor que temos para Deus? Eu não estou a deixar falar, pelos vistos. Peço desculpa, não me apercebi. Mas estão a ver o valor de cada um de nós para Deus, a ponto de Ele não ter negado o seu filho e ter dado tudo. Sofreu imenso Deus com isto, mas teve que ir até ao fim. Na realidade, Jesus, apesar de todo este sofrimento, ele diz: está consumado. E é incrível que depois a sua angústia foi tal, foi isso que o matou. A sua angústia foi tal que o seu coração não aguentou. O coração humano não aguentou. Diz que rebentou. Na verdade,
nós temos esta grande dádiva de Jesus e este conhecimento. Daí que, perante todas as dificuldades, perante todas as adversidades, nenhuma delas se pode comparar à do nosso Salvador. Foi homem de dores, sofreu imensamente enquanto esteve aqui na terra. Mas qual foi a atitude dele sempre ao longo do tempo? Espírito combativo, espírito de entregar-se a Deus, espírito de amor para com o próximo, inclusive na cruz, enquanto estava em sofrimento, nós vemos a ação dele constantemente em favor dos demais, apesar de toda a sua angústia. Este é o encorajamento que eu vos também quero deixar. Já temos pouco tempo, mas a verdade é que Deus não tem prazer também na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de nenhum ser humano e por isso pagou esse preço. Daí que não há desculpas. Não há desculpas. Há um salmo, o Salmo 88, há um verso que diz: naquele momento a justiça e a misericórdia se beijaram, se encontraram. Porque foi precisamente aí o ponto fulcral. Na realidade, tudo o que é pecado exige justiça. Mas a verdade é que também, e ela foi paga, mas a verdade é que ela foi paga pelo grande amor de Deus. Portanto, não podemos anular nunca uma em detrimento da outra. Não é Deus só amor e esquecemos da justiça. Porque a justiça teve ali o seu preço. E não foi nada barato. Também não podemos desprezar o amor de Deus só com a justiça. Às vezes somos muito exigentes e olhamos uns para os outros, ou olhamos para a situação da igreja e não vemos a perfeição que gostaríamos de ver. Permitam-me só, para terminar, que eu não me quero alongar, já estou a chegar ao limite. Na realidade, nós somos um povo especial. Estamos em tempos finais na história desta terra. Este sofrimento que vai aumentando na terra, por acaso vivemos num país de liberdade religiosa e não sentimos ainda nas nossas vidas o que é perder. Ainda vivemos tranquilamente. Mas em breve sabemos, que a palavra de Deus o diz, que iremos começar a perder. A ponto de nem poder comprar nem vender. A ponto de começarmos a ser perseguidos até pelos mais próximos. Não deve ser nada de estranho para nós, porque se fizeram isso com o nosso Senhor, porque não hão de fazer com os seus seguidores? Cabe-nos a nós, meus irmãos, o preparo, as escolhas que fazemos. Atenção, que é essas escolhas que nos fazem ser povo de Deus ou ser inimigos de Deus. Cabe-nos a nós constantemente estar vigilantes e procurar fazer as melhores escolhas. Eu espero que realmente, eu não consegui tocar em todos os pontos, mas acho que estes pontos são fulcrais para todos nós e que o Senhor possa abençoar imensamente esta igreja, nos possa a cada um, porque Ele está a tocar no coração de cada um e ainda estamos a tempo de corrigir defeitos de caráter. Se há sofrimento, agradeçamos a Deus e nos ajuda a ver onde é que nós temos errado para podermos ficar o nosso caráter mais perfeito, mais à semelhança de Jesus. Esse é o meu desejo para mim e para cada um de vós.